e é claro que com um aval também dos nossos companheiros, tivemos visitando os municípios de Vila Bela, Ponce da Serra, Cáceres e Cuiabá, fazendo um levantamento prévio dessas empresas. Particularmente, eu vou iniciar falando, amigo português, da construtora Rodrigues de Freitas, que na verdade nem existe mais. Penso que é um absurdo o que essa empresa conseguiu fazer em Vila Bela, conseguiu fazer, não, deixar de fazer, né? Naquilo que foi apurado, essa empresa iniciou a relação comercial no município de Vila Bela já na gestão 2009-2012, foi vencedora de 12 licitações, totalizando um valor aproximado de 7 milhões de reais. A empresa, naquele momento, é representada na cidade pelo senhor Isaac Messias de Brito, tecnólogo de segurança do trabalho, mas ela é representada nos contratos pela pessoa de Vitor Mamura Freitas, porém o responsável direto é o pai dele, o senhor Luiz Carlos de Freitas. Fiz até questão de ressaltar aqui. Ressaltamos que Luiz Carlos de Freitas foi convocado a prestar esclarecimento junto à Câmara Municipal, via requerimento, sobre prazos, pagamentos e contratações de funcionários, qualidades e demais assuntos pertinentes às obras da empresa, porém nada acrescentou quanto à solução dos problemas apresentados. Quando convocado nesta casa, amigo Juarez, eu penso que um cidadão, da forma que se comportou o senhor Luiz Carlos de Freitas, tinha que sair daqui, no mínimo, intimado para ir para a delegacia. Sinceridade. O quanto essa empresa usufruiu de Vila Bela a nível financeiro, a nível de pessoas que colocaram o seu suor ali, estão sem receber, inclusive com várias ações do Ministério do Trabalho, é um absurdo. É um absurdo. Inclusive, no aula de companheiro, na briga de veio. Na sessão anterior, ficou decidido em plenário a convocação também do prefeito Wagner nesta casa, para dar assim também uma explicação direta à sociedade dessas obras. Se a gente for aqui nominar as obras paralisadas em Vila Bela, eu vou gastar no mínimo mais uns 30 minutos. E vai terminar o mandato sem concluir nenhuma delas. A grande realidade é essa. Então, assim, costumo dizer que a grande situação aí, amigo Márcio e Abinho, é a gente, como pessoa pública, ouvir a sociedade. A sociedade, em momento algum, foi ouvida pelos poderes constituídos deste município sobre as prioridades. Construir obra na beira-rio era uma prioridade para a Vila Bela? Está lá o resultado. E costumo dizer que sempre que a gente provocava a discussão a respeito, o lado técnico de conhecimento do engenheiro Wagner dizia que ali estava correto. Então não faltou também, amigo Márcio e Abinho, esforços nesse sentido. É a mesma coisa de eu falar de inseminação com Vossa Excelência. Pelo conhecimento técnico que Vossa Excelência tem na área da sua formação de veterinário. A empresa Capital Comércio e Representação também é uma empresa que participou desses certames em Vila Bela, vendendo para o município um total de R$259 mil. A empresa Raimex Indústria e Comércio de Produtos de Informática vendeu para o município, teve 3 licitações, um total de R$36.077. A empresa Papelaria Estudantil teve um total de R$175 mil. A empresa Livraria Liliana ME Papelaria de Cáceres venceu 4 licitações no valor de R$41.405. E aqui eu chamo a atenção porque alguns produtos que não foram entregues, daqueles que foram adquiridos junto dessa empresa, o cidadão, ele assim, pecou na explicação dele. E aí é uma situação que a gente está analisando com bastante carinho, porque de certa forma é achar que os poderes constituídos, as autoridades do município, não vão tomar providência nesse sentido. A empresa Gigabyte de Ponce da Serra vendeu um valor de R$281 mil. Aí nós temos aqui já diretos também, senhor presidente, alguns levantamentos que a gente fez
referente a demais empresas que participaram de certames também em Vila Bela, como é o caso da construtora EMA de Pontes da Serra, um total de 1.287.000, Siqueira Arantes e Freitas, um total de 2.281.000, juntamente com a empresa BS Gonçalves. E aí eu quero ressaltar aqui, amigo Márcio, que essa empresa BS Gonçalves de Cia Limitada, de acordo com os levantamentos prévios, e dentro do relatório nós estamos solicitando uma auditoria, para aí sim você fazer o relatório final, não podemos estar se precipitando nessa situação. Ela teve um total de 2.281.000 de construção de pontes de madeira, construção de bases de caixa d'água, construção de pontes de madeira no interior do município, o que eu considero errado, esse tipo de contrato. Eu tenho que fazer um contrato específico para a construção da ponte de madeira lá na região da Ritinha, travessão tal. Quando eu digo aqui construção de pontes de madeira no interior do município, eu não estou especificando, gera dúvidas. No valor de R$489.000, construção e reforma de pontes, mais uma, senhor presidente, construção e reforma de pontes, amigo português, no valor de R$1.289.000. Então, assim, particularmente, eu não quero aqui, em momento algum, deixar fluido no ar, mas eu acho que é necessário que não só a comissão, mas toda a equipe de vereadores dessa casa participe ativamente deste relatório. E essa empresa, inclusive, ela tem a sua sede na rua Santa Catarina, 269, bairro São José, no município de Nova Lacerda. As fotos estão aqui, já nos arquivos dessa casa. Quando nós chegamos ali para fazer o registro fotográfico dessas empresas, eu me assustei. Sem falar que elas que nem sede têm. A grande realidade é essa. Falar aqui também da empresa JL Gonçalves, e se você for fazer uma análise, é o mesmo dono, BS Gonçalves e JL Gonçalves é do mesmo dono, só que essa outra empresa, ela tem sua sede na Avenida José Medeiros de Araújo, lá de Adrianópolis, no Vale de São Domingo. Adrianópolis é aquela vila sentido Cáceres, que particularmente eu não consegui achar esse endereço. Estive lá visitando, que teve um valor de 587.000, também em construção e reforma de pontes. Construção de uma ponte de madeira de 8 metros no córrego Mata-Chuva, construção de reforma de 18 pontes de madeira no valor de 147.000, construção de pontes de madeira 58 metros no Rio Sararé, R$128.000, reforma da Escola Municipal Ponta do Aterro, 146.000, construção de 3 pontes de madeira e mão de obra de mais 7 pontes, 148.400. Empresa Regional Comércio, Indústria e Construção, responsável Valdeci Brandão, um total de 253.000. Empresa PS de Souza ME, um total de 48.600. E aqui a gente fez questão de ressaltar também, senhor presidente, e graças a Deus isso já foi corrigido, já tive conversando com o prefeito Wagner, sobre a empresa Poder de Construção Civil Limitada, referente ao contrato 017-2011, que tinha ganhado inclusive a licitação, amigo Rei, para a construção das 200 casas populares no bairro Aeroporto. Resultado das diligências: observamos que a empresa, antes da participação no certame, exercia como atividade serviço de factoring. O que é factoring? Empresa que vive de empréstimo de dinheiro e outras coisas mais. E a outra habilitação somente ocorreu em 31 de janeiro de 2011. Desta feita, 17 dias após a assinatura do contrato, coincidentemente de número 017/2011, datado de 14 de 1 de 2011. Então, eu quero aqui finalizar, em princípio, essas considerações iniciais, deixando à disposição a análise preliminar desse relatório, para que a gente possa, em breve, estar fazendo também o relatório final dessa comissão, onde eu chamo a atenção para a participação ativa dos membros dessa comissão, em especial o companheiro vereador Orlando César dos Santos Português, vereador Odair Martins Pintadinho, que é o relator. Esse parecer estará sob incumbência do amigo Pintadinho para fazer as alterações, complementar ou até mesmo
retirar alguns itens que ele considera necessário para apreciação do nosso soberano plenário. Vereador Toninho Forte, Vossa Excelência termina uma parte. Nós estamos aí a 3 sessões ordinárias para o término desta legislatura. Eu acho que seria interessante Vossa Excelência, como presidente da comissão especial, definir uma data para uma reunião da comissão. Para nós, até os vereadores que não fazem parte da comissão, participar e ter mais informações detalhadas, porque eu quero aqui fazer menção ao trabalho do vereador Toninho Forte com relação a essa comissão especial. Foi uma pessoa que buscou muitas informações, fez uma investigação peculiar que é da sua pessoa, mas eu acho que nós precisamos, de fato, ter uma reunião com uma data definida da comissão, e aí fica aberto para os demais vereadores, e posterior ser feito a leitura do referido parecer para encaminhamento das devidas providências. Acho que seria interessante, porque o tempo é curto, nós ainda temos a conta do prefeito municipal para ser votado, a conta de 2011, apoio 2011 para ser votado, e sem dúvida nenhuma, o parecer da comissão especial pode ajudar até mesmo no estudo, na análise que a comissão está fazendo, a Comissão de Finanças e Orçamento, até mesmo para a prestação de conta. Então, acho que é importante ter essa reunião, e Vossa Excelência, na qualidade de presidente, está definindo um prazo aí, haja vista o tempo ser curto. Tendo em vista, senhor presidente, também esse prazo, e considerando que hoje nós já estamos no dia 22, segunda já é 26, nós vamos deixar já previamente marcado para o dia 1º, que é o dia da reunião ordinária, dia 3? Dia 3, na segunda-feira, no período das 15 horas, será essa discussão. Certo? Certo, meu amigo português, demais vereadores. É bom que a gente já une o útil ao agradável. Dia 3 de dezembro.